Olá, 7 de maio de 2019, as principais notícias desta terça-feira, agora aqui na TV Difusora. Mais de 200 mil profissionais devem ser contratados para o censo 2020. Cartórios do Maranhão vão poder emitir documentos de identificação. Moradores do centro urbano de Imperatriz sofrem com lamaçal em rota alternativa à BR-010. No quadro de política, a Assembleia Legislativa realiza a eleição da mesa diretora. E no esporte, o Sampaio tem tudo para carimbar hoje o passaporte para a Copa do Nordeste 2020. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Olá, uma excelente terça-feira para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Bom dia especial aos amigos aqui da capital maranhense que nos acompanham aqui em vários bairros e vários pontos da ilha de São Luís. Um ótimo dia para você, hein? Boa terça-feira, fique ligado para começar o dia bem informado. Você sabe, aqui na TV Difusora, o Bom Dia Maranhão já reuniu toda a equipe agora de jornalismo para levar o melhor da informação para você. Daqui a pouquinho tem o Silvão Alves fazendo o balanço da área de segurança. Tem também o nosso bloco de esporte destacando, claro, hoje a pré-Copa do Nordeste. Hoje à noite no Castelão, o Sampaio enfrenta a equipe do Confiança. Outra vez, um velho conhecido aí pela frente, o Confiança. Aqui na capital, o Sampaio disputando a Copa do Nordeste 2020 esse ano, já a pré-Copa, já garantindo vaga aí. O Sampaio, a gente torce para garantir uma vaga na competição do ano que vem, né? O Sampaio que foi campeão do ano passado na Copa do Nordeste, o Sampaio que tem pela frente a Copa do Brasil e que disputa ainda o Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2019. Vamos falar de política daqui a pouquinho com o Diogo Trin também aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Mas a gente começa o programa de hoje falando sobre oportunidade de trabalho. O Ministério da Economia autorizou a contratação temporária de mais de 200 mil profissionais para atuarem no censo 2020. É verdade que os contratos devem ser firmados somente no ano que vem, né? Tem esse detalhe. Depende ainda de orçamento da União, a disponibilidade do orçamento, mas claro, com um país com mais de 13 milhões de desempregados, não deixa de ser uma boa notícia. O nosso Eduardo Ericira está aqui para confirmar para a gente. Eduardo, mais de 200 mil novos postos de trabalho devem ser abertos aí. Já é uma boa notícia, já que o edital sai daqui a pouco, né? Ainda esse ano. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima terça-feira a todos. Pois é, Adalberto, uma ótima notícia em período aí de desemprego muito alto em todo o país. Qualquer tipo de contratação, qualquer tipo aí de abertura de vagas de trabalho é importante sim. Como você disse, Adalberto, são muitas vagas, só que a partir do próximo ano. Mas já foi publicada essa questão da contratação no Diário Oficial da União e só para o cargo de recenseador, por exemplo, serão contratadas 196 mil pessoas para fazer esse trabalho de recenseamento, que a gente sabe que é um trabalho de bastante relevância, um trabalho muito importante, que o recenseador, para quem não sabe, é justamente aquela pessoa que é contratada para fazer a visita nas casas, junto à população, para coletar informações importantes para a prestação de serviço público por parte do poder público, dos governantes aí nas cidades, estados e também em todo o país. Nesse caso, o IBGE fazendo trabalho para a contratação de recenseadores para obter dados para divulgação para o governo federal e aí sim para a aplicação de serviços públicos. Além do cargo de recenseador, que é o cargo que deve contratar a maior quantidade de pessoas, 196 mil ao todo, também haverá abertura de 23.578 vagas para agente censitário supervisor, também uma grande quantidade de vagas para agente censitário supervisor que serão abertas a partir do próximo ano. Também outros cargos devem ter pessoas contratadas para coordenadores censitários, agentes censitários operacionais e só supervisores também. Esses cargos também devem ser ocupados a partir de uma contratação. Essa contratação que será feita por meio de edital e aí sim, nesse edital vai constar como é que será feita a questão da remuneração, a escolaridade. A gente lembra que na última vez que houve a contratação para o cargo de recenseador, por exemplo, era necessário apenas o ensino fundamental completo. Claro que cada cargo aí, em relação à questão da escolaridade, vai depender de cada cargo. Mas, por exemplo, para recenseador, era só preciso o ensino fundamental completo. Isso deve constar no edital, aí as pessoas interessadas devem acompanhar a partir do lançamento do edital, que deve ser lançado aí nos próximos 6 meses. Pelo menos essa é a previsão do governo federal. Em relação à questão da remuneração, também muito importante, as pessoas precisam de dinheiro, né, para sobreviver. Em relação a essa questão da remuneração, isso vai depender de um planejamento orçamentário, vai verificar como é que está as finanças, o orçamento aí do governo federal e aí sim vai estipular a remuneração para cada cargo desse que vai ser ocupado no IBGE.
É preciso que a pessoa fique atenta nesses próximos 6 meses com a divulgação do edital para os interessados poderem aí concorrer a essas vagas, que será aberta pelo prazo, que serão abertas, melhor dizendo, pelo prazo de 1 ano, mas havendo a necessidade, esse recenseamento continuando, esse trabalho do IBGE continuando nessa área, pode ser prorrogado. Primeiramente por 1 ano, essas pessoas serão contratadas, mas se houver necessidade, esse prazo será prorrogado. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o nosso Eduardo Ericeira dando essa informação aí sobre a contratação, aí, a autorização para a contratação, não é, de recenseadores aqui no Brasil. São 7h07, 7h07. Vamos falar agora de segurança com a participação de Silvan Alves. Silvan está comigo aqui no Bom Dia. A gente começa falando, Silvan, sobre esse caso da prisão lá em Imperatriz de um homem acusado de ter participado em Belém do Pará da morte de um humorista. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Policiais do GSA, Grupo de Serviço Avançado do 3º BPM, lá de Imperatriz, acabaram conseguindo prender a Hilton Soares Filho, 26 anos, mais conhecido como Hiltinho, e ele vinha sendo procurado pela Polícia do Pará em função de ter assassinado, depois de uma briga, depois de uma discussão em uma praça, o humorista Ricardo Soares, mais conhecido como o Ricardo, humorista conhecido lá em Belém. O que aconteceu? As imagens que foram feitas dessa briga, são imagens de câmera de segurança lá da praça, elas mostram exatamente a violência com que ele agiu. Ele deu um soco na vítima, a vítima caiu desacordada, bateu a cabeça, como se não bastasse, ele aparece ainda nas imagens aplicando chutes no rosto, na cabeça da vítima, o que teria gerado um traumatismo craniano, e infelizmente o Ricardo não resistiu, apesar de ter sido levado para o hospital, ele não resistiu e acabou morrendo. Essas imagens viralizaram, elas ganharam o mundo através da internet, e aí houve uma repercussão nacional em função desse crime praticado por Hiltinho. E aí ontem a polícia militar, 3º BPM, lá de Imperatriz, que já tinha informações a respeito da ida dele lá para aquela cidade, acabou conseguindo prendê-lo em um posto de combustível já na saída da cidade. Ele foi preso e deve estar sendo transferido hoje lá para o Pará, já que a Justiça acabou decretando já a prisão temporária do Hiltinho em função da repercussão que houve aí desse cara. Foi uma briga, uma discussão banal, ele agrediu a vítima e infelizmente acabou agindo de forma desproporcional quando a vítima está caída, apesar de terem outras pessoas lá tentando evitar, mas ele ainda agrediu a vítima com chute na cabeça. Silvan, nós temos o caso de uma prisão de 4 acusados aqui na capital, envolvidos naquele assalto lá no posto de gasolina no Coafuma, né? Eles foram presos no São Francisco, não é isso? Isso, exatamente. Esse trabalho foi um trabalho feito de investigação, muito bem feito pela DECRIF, que é o Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras, e que chegou a esse pessoal, inclusive localizando o cofre, que estava muito bem enterrado na lama ali próximo à Portelinha. Você tem uma ideia, Adalberto? A polícia teve que dispor de uma retroescavadeira para conseguir retirar o cofre de dentro da lama. Eles arrombaram esse cofre, desenterraram o cofre. Primeiro eles arrancaram o cofre, não é? Que era um cofre subterrâneo, eles arrancaram o cofre do posto de gasolina. É claro que pode ter mais gente envolvida, com informação privilegiada aí para o Kelvin Jefferson, o Newton Almeida, o Bibi, Diego Leonardo Coelho, o Canibal e Raimundo Nonato Soares, todos eles presos já pelo pessoal da SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, através do DECRIF. O dinheiro foi retirado do cofre, conforme eles mesmos relataram, abriram o cofre lá no São Francisco e depois levaram para se livrar do cofre. Eles enterraram o cofre na lama, de onde a polícia resgatou, e que foi uma prova, não é, para que houvesse a decretação da prisão de todos esses indivíduos aí, que já foram custodiados, mandados lá para o Complexo Penitenciário São Luís. Obrigado, Silvan. Ok, Adalberto, bom dia. Então, o nosso Silvan Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão. E a gente fala agora, a gente começou o programa falando, inclusive, sobre a oportunidade, não é, gente? Oportunidade de trabalho. Nós sabemos que um dos pré-requisitos para garantir uma vaga nesse concorrido mercado é a qualificação. Ontem, aqui na capital, uma faculdade realizou um grande evento incentivando a formação de jovens, principalmente na cultura empreendedora. Plateia cheia para discutir empreendedorismo.
jovens interessados em aprender com quem já faz sucesso no mercado de trabalho. O encontro, promovido por uma faculdade particular de São Luís, trouxe empresários e conselheiros que compartilharam experiências. Para um executivo que já não é mais executivo, trazer para os jovens algumas certezas para o mundo de incertezas, de coisas que você fez, que você entregou e que você está passando e dizendo, olha, isso aqui é muito importante. Incentivar o sonho de quem ainda está na universidade. Diante da atual situação econômica do país, virou desafio, mas algo totalmente possível. Daqui a 10 anos, 65% das profissões que existem hoje não existirão. Então o jovem precisa de cada vez mais conteúdo, cada vez mais informação, cada vez se atualizar cada vez mais rápido. E outra, mudar o que a gente fala aqui mesmo hoje, o mindset, ou seja, mudar o pensamento de que ele precisa trabalhar numa empresa, que ele precisa fazer um concurso público e sim empreender. E qual o caminho para quem quer começar? Sonhar grande, ter muito foco, ser muito resiliente e para todas as outras coisas necessárias para se empreender, como finanças, marketing, gestão, hoje em dia você tem muito conteúdo à disposição para você estudar e aprender, seja online, seja com cursos, palestras. Competências que já fazem parte dos planos de muitos, apesar da pouca idade. Com o empreendedorismo a gente tem uma ideia melhor de como abrir uma empresa e fazer ela ir para frente, porque teve um tempo que eu aprendi que o empreendedorismo, o brasileiro é muito bom, só que não dura muito. Aí eu acho que é bom a gente aprender bastante para poder durar mais. Uma pessoa assim empreendedora, mas no ramo correto, no ramo que a sociedade precisa, ela tem tudo para crescer, porque tem todos os meios capazes de fazê-la crescer. São 7h mais 13. Cartórios de registro civil de todo o estado poderão emitir documentos de identificação do cidadão. A medida vai facilitar a vida de moradores de cidades pequenas que precisam se deslocar para outros municípios quando precisam tirar, por exemplo, uma carteira de identidade ou um passaporte. No Maranhão, são 207 cartórios de registro civil de pessoas naturais, aqueles que lidam com documentos de certidão de nascimento, óbito e casamento. São estes cartórios que poderão ser habilitados para formar convênios para emitir os documentos. São eles: carteira de identidade, carteira de habilitação, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor e passaporte. Cartórios irão se tornar ofícios da cidadania justamente para facilitar aquele cidadão que mora em lugares distantes, onde não tem esse serviço disponível, que possa ter de forma mais rápida, mais até barata mesmo. O convênio vai ser facultativo ao registrador. No Maranhão existem 207 cartórios aptos a se tornarem. Não significa que serão ofícios da cidadania. Podem ser. Na capital São Luís, são 5 cartórios de registro civil e, portanto, podem se habilitar à ampliação dos serviços e passarem a emitir os documentos básicos. Mas são vários outros espalhados pelo interior do estado. Caso se habilitem, os cartórios viram ofícios da cidadania. A lei é de 2017, só que o Partido Republicano Brasileiro ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Só que recentemente, no dia 10 de abril, o STF julgou constitucional a ampliação dos serviços pelos cartórios. A juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça disse que a fase agora é de tratativas entre as partes envolvidas para a implantação do novo sistema. Os cartórios eles têm muito mais abrangência, eles estão em muito mais municípios do que os postos de atendimento do Instituto de Identificação do Maranhão. Então, a gente vê uma grande vantagem com esses convênios, com essas parcerias, porque vai facilitar o acesso do cidadão ao seu documento de identidade civil. Olha, moradores do centro de Imperatriz sofrem com lamaçal em uma rota alternativa à BR-010. Esse é um dos destaques da região tocantina. Nós vamos para Imperatriz agora com Luiz Carlos Lima. Olá, Luiz, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, a gente abre a participação mostrando a situação caótica das ruas em um trecho central aqui de Imperatriz. O lamaçal atrapalha a passagem dos veículos e até dos pedestres.
O balançar da água dá a impressão de que é um açude, mas basta olhar um pouco mais que essa impressão logo vai embora. Toda esta água acumulada é no centro urbano de Imperatriz, aqui na quadra 602, próximo à BR-010. Lamentável a situação, a falta de administração com dinheiro público, né? A Rua 7 é conhecida por ser uma rota alternativa quando a BR está congestionada. Colocar o carro aqui ou movido a barco ou avião, porque é o único jeito. Aqui no Imperatriz hoje tá terrível. Passa mesmo quem não tem outro jeito, e isso vale para carros e motos. Até os carros traçados vão com dificuldade. Isso sem contar com alguns motociclistas que até vão pela única calçada da rua, mas logo tem que dar uma pausa por conta de um buraco. Situação que é semelhante para os pedestres. Bastante abandonada e para quem passa de carro é dificultoso e também para a gente que passa a pé. Por conta do lamaçal, outros problemas acabam aparecendo aqui na Rua 7. Os condutores, quando passam pela lama, precisam reduzir a velocidade e nesse intervalo de tempo estão sujeitos às ações dos bandidos, principalmente no período da noite. A Secretaria de Infraestrutura do município não se pronunciou sobre essa reportagem. A gente muda de assunto para mostrar as atividades alusivas ao Dia das Mães na Casa do Idoso. Elas tiveram um dia dedicado à beleza e cuidados com a saúde. As comemorações do Dia das Mães começaram cedo aqui na Casa do Idoso. Desde a semana passada, eles participam de atividades alusivas à data. A gente fez aí uma semana bonita, uma semana toda cheia de ações. Já fizemos oficinas de cupcake, já fizemos aí manhã cultural com forró tocando. Eles, hoje eu vou dançar a manhã toda. O objetivo das atividades é incentivar a valorização das mães dentro da casa. Elas reservaram um momento para a beleza. Dona Florisa, de 67 anos, não perdeu tempo. Foi uma das primeiras a ajeitar os cabelos. Certeza, vou ficar mais linda ainda. Além do Dia da Beleza, também foi realizado atendimento médico para os cuidados com a saúde na terceira idade. Foram consultas com fisioterapeutas, nutricionistas e mastologista. Dona Raimunda, de 74 anos, destacou a importância desse acompanhamento. Para mim foi muito bom, porque hoje para quem não tem um plano de saúde e não tem condição de pagar a consulta, não é fácil, né? Então foi muito fácil a consulta aqui, gostei, o médico foi muito atencioso. Hoje essa daqui que eu estou conhecendo pela primeira vez, eu tenho certeza que vai dar certo. Eram essas as informações aqui da região Tocantina. Adalberto, eu volto com você. Obrigado, Luiz, pelas informações. Aí um ótimo dia a vocês em Imperatriz. Vamos agora à região dos Cocais, a Caxias, com Zé Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Olá, Adalberto, bom dia. Desde 2016 funciona aqui em Caxias o Ambulatório Universitário da UEMA. O equipamento contribui para a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, além de prestar atendimento à população. Quem chega ao ambulatório do SESC UEMA Caxias tem à disposição atendimentos de pediatria, clínica geral, ginecologia e obstetrícia e psiquiatria. Criado em 2016, faz parte do núcleo de saúde da instituição, que abriga os cursos de enfermagem e medicina. Treinem a parte prática dos cursos, porque nos espaços, nos cenários de ambulatório, de hospitais, de pronto-socorros, de UPAs, é que os alunos aprendem a parte prática dos cursos, sem o que o curso fica de uma forma muito deficiente. Chamado de ambulatório escola, acadêmicos residentes acompanham o atendimento feito pelo médico ou enfermeira, como neste pré-natal da gestante Catiane, onde a residente Jéssica também contribui. Faço os meus exames, tenho encaminhamento, as meninas me atendem super bem, tiram todas as minhas dúvidas. Todos os médicos que atendem a comunidade no ambulatório são professores da UEMA. As especialidades mudam de acordo com a grade curricular. Se a gente observar a universidade, o papel maior da universidade é o ensino, a pesquisa e a extensão. E como extensão, nós temos a atividade ambulatorial, onde o aluno ele vivencia na prática o que ele aprende na sala de aula. Era essa a nossa informação de hoje aqui da região dos Cocais. É com você, Adalberto.
Bom dia. Bom dia, Zé Carlos, a todos aí em Caxias, um ótimo dia. No próximo bloco nós vamos falar sobre o trabalho da agência, da AGED. Vamos falar sobre, inclusive, a questão do funcionamento de matadouros clandestinos aqui no estado. Esse é tema de uma audiência pública que acontece hoje na Assembleia Legislativa do Maranhão. Já já você vai ver depois do intervalo aqui no Bom Dia. E mais, em mesa diretora de consenso é eleita na Assembleia Legislativa do Estado. Assunto para John Coutrin no quadro de política. São 7 horas e mais 21 minutos. Nós vamos para o intervalo. Imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses. Avenida Jerônimo de Albuquerque, nesse momento, choveu aqui nessa começo de manhã na capital e o trânsito começa a ficar mais complicado nesse horário, nessa via importante da capital. Um instante só. São 7 horas e mais 24 minutos de volta. O Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza 2 audiências públicas no dia de hoje. Nós vamos saber os assuntos agora com o repórter Eduardo Ereceira, que está lá em frente à sede do Legislativo. Eduardo, bom dia. A gente já falou ainda há pouco na sua primeira participação, mas qual é hoje o tema dessa audiência pública? Uma é à tarde e outra é no horário da manhã, não é isso? Pois é, Adalberto, 2 audiências importantes acontecem nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que fica no bairro do Coafuma, na capital São Luís. Uma delas acontece às 14 horas, no período da tarde, às 2 horas da tarde, uma audiência pública que trata de um assunto de extrema importância, que é a questão da mobilidade urbana na região metropolitana. A questão da mobilidade urbana, que envolve vários outros setores, a questão da infraestrutura, que acaba impactando em outras prestações de serviços públicos, como a questão da saúde, a questão da segurança, a própria mobilidade urbana, essa questão de infraestrutura. Vai ser discutida aqui a questão dos limites na Grande Ilha, os municípios que formam a região metropolitana, é o caso da capital São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Como eu disse, essa audiência pública acontece a partir das 14 horas, no plenarinho aqui da Assembleia Legislativa, foi proposta pelo deputado estadual Duarte Júnior. A outra audiência pública acontece daqui a pouco, no período da manhã, que vai tratar sobre outro assunto também bastante importante, que é a questão dos matadouros públicos, outra questão que lida diretamente com a questão da saúde, o aspecto sanitário, o aspecto da alimentação. Essa audiência pública que foi proposta pelo deputado Iglesio. Vai ser discutida aqui a questão dos matadouros públicos. Agora, hoje pela manhã, deve contar com a presença de vários órgãos, entre eles a AGED. Só lembrando também que vários órgãos também devem fazer parte da audiência pública envolvendo a mobilidade urbana, casos aí da MOB, da SMTT, da Centrãs e da CEMOSP. E no caso da audiência pública que vai tratar sobre matadouros públicos, a AGED deve se fazer presente, além, claro, de outros órgãos interessados, responsáveis pela essa questão que envolve a questão dos matadouros públicos aqui do estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. São 7 horas e mais 27 minutos, 7h27. A gente recebeu informação da assessoria de comunicação da Assembleia dessa audiência pública. Haverá, portanto, uma à tarde discutindo mobilidade e agora pela manhã discutindo a questão dos matadouros. Mas a gente tem uma informação também de que seria essa uma reunião, inclusive com a participação de representantes da AGED. Essa questão relacionada a matadouros é muito séria. Só para você ter uma ideia, praticamente a metade dos bovinos abatidos aqui no Maranhão, eles ainda são abatidos em estabelecimentos clandestinos. E o Bom Dia Maranhão antecipa o debate e trata do assunto agora com a presidente da AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado, Fabiola Everton Mesquita, que atendeu o nosso convite e está aqui no estúdio. Fabiola, bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui no estúdio para falar de um tema tão importante para a saúde pública do Maranhão. Para a gente ter uma ideia, Fabiola, qual é o tamanho, quantos bovinos e bubalinos são abatidos aqui no estado tão grande, né, quanto o nosso? De acordo com os dados oficiais, nós temos aproximadamente 720 mil animais sendo abatidos por ano. Mas a gente sabe que esses dados, eles são os dados subnotificados, que a gente acredita que em torno de 30% a mais seja o número de animais sendo abatidos anualmente no estado. E como é que funciona o processo de fiscalização, no caso dos abatedouros aqui no estado do Maranhão, em relação aos privados e aos públicos também? Qual é a principal dificuldade que vocês encontram? Então, a AGED ela é responsável pela fiscalização dos abatedouros. Hoje no Maranhão nós temos 20 estabelecimentos com serviço de inspeção, dentre os com o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, o CIA, que é o estadual, dado pela AGED, e SIM. O SIM é o municipal. O municipal, onde as secretarias municipais que têm implantado os seus serviços de inspeção municipal fazem o registro, o acompanhamento e a inspeção.
No Maranhão, com o CIE, nós temos 5 estabelecimentos, todos os 5 registrados são privados. A JED tem intensificado as ações com parceiros, Ministério Público, a FAMEM tem entrado também nesse processo para auxiliar os municípios na organização necessária para ajuste dos seus estabelecimentos de abate municipais. É uma tarefa muito difícil porque, como foi visto, apenas 20 estabelecimentos ainda não conseguem atender o território todo do estado. Então, as ações de fiscalização e a intensificação dessas ações, elas precisam também considerar o risco de desabastecimento do estado. Então, a gente está, de forma conjunta, atuando na inibição do abate clandestino, mas também intensificando o auxílio e ajudando a legalização dos abatedores que têm condição de se ajustar para atender a legislação vigente. É evidente que a única atividade da JED não é essa apenas de fiscalização. E essa fiscalização, como você falou, ela tem 3 níveis, o federal, o municipal e o estadual. Mas no nível estadual, houve um avanço em relação à estrutura para esse tipo de trabalho? Ela é suficiente hoje? Então, o governo do Maranhão tem, sim, auxiliado, avançado na estruturação da agência. A gente teve um concurso onde serão ainda no primeiro semestre chamado 100 concursados para intensificar ainda mais as ações da JED. Mas o trabalho da JED, de fato, não é um trabalho apenas de fiscalização. A gente também tem um trabalho de orientação, um trabalho de auxílio às gestões municipais, porque é muito importante a implantação dos serviços de inspeção municipal. O governador Flávio Dino vai estar encaminhando para a Assembleia um projeto de lei do SUSAF que, dentre o corpo, entre as atribuições desse projeto de lei, tem também a facilitação do serviço de equivalência do serviço municipal com o serviço estadual. Então, o município... que isso significa? Significa que o município que implantar o seu SIM e aderir ao SUSAF, os estabelecimentos que obtiverem o seu SIM podem comercializar no território do Maranhão, incluindo seus abatedouros municipais. Então, isso é uma forma que a gente está em conjunto com os municípios para incentivar que os serviços de inspeção municipal sejam implantados e para favorecer que o Maranhão como um todo tenha um produto de qualidade para o consumo. Porque a questão do combate ao abate clandestino é uma questão de saúde pública. É uma questão de garantir um alimento de qualidade para a população que está consumindo a carne maranhense. Às vezes a sensação que a gente tem, ouvindo alguns parlamentares, inclusive, é de que eles entendem que a legislação é muito rigorosa em relação aos cuidados sanitários que se deve ter nesses matadouros, em especiais públicos. Não é? Eu queria que a senhora falasse sobre esse aspecto. A legislação realmente ela é mais dura do que deveria ou ela é suficiente para garantir, inclusive, a saúde da população? Então, a gente segue uma legislação federal, o RISPOA, que teve recentemente uma mudança. A gente precisa entender que o abate não é apenas um estabelecimento onde os animais vão morrer. Não é apenas. É a transformação de um animal em alimento para ser consumido. E isso exige regras. O RISPOA, o novo RISPOA, ele tem modificações consideráveis. Ele começa a trabalhar com análise de risco, que é algo muito interessante. Entende-se que não é apenas a estrutura, mas são também as ações de como lidar com os procedimentos dentro do estabelecimento para garantir que aquele alimento tenha qualidade. E a gente entende que o serviço de inspeção, você ter um veterinário, um inspetor dentro do abatedouro, isso por si só já garante aí em torno de 60% da qualidade do alimento, porque esse animal, essa carcaça, ela vai ser inspecionada antes de virar o alimento para ir para o consumidor. E o consumidor, como é que pode se defender dessa situação ou se precaver em relação a um alimento de mais qualidade à sua mesa? Muitas vezes a gente não observa aquele selo que existe, né, na própria carne, ali, quando vai comprar, enfim. Que dicas a senhora daria para o consumidor para também fazer parte dessa rede, já que é um tema, como a gente falou no início, extremamente complexo? Então, o consumidor precisa tomar cuidado, sempre observar quando é embalado. A carne precisa ter o selo de inspeção, então vai ter um selo redondo escrito CIF quando é federal, CIE quando é do Maranhão e SIM quando é municipal, ou o carimbo quando é a peça inteira. Ele pode também pedir nos frigoríficos o documento da carne. É um direito que ele tem. É um direito que ele tem. E aí a gente
alerta a população que o consumo de carne clandestina traz risco à saúde dele. Então, sempre procurar estabelecimentos que tenham a vigilância sanitária, a fiscalização da vigilância sanitária, porque quem fiscaliza o comércio não é a AGED, é a vigilância sanitária dos municípios. Então, sempre comprar o alimento num estabelecimento que tenha o serviço da vigilância sanitária, que tenha o selo da vigilância sanitária. Às vezes as pessoas confundem um pouco a função de cada instituição como essa, né? Eu quero agradecer aqui a presença da Fabíola Everton no estúdio do Bom Dia Maranhão, esclarecendo a gente sobre esse assunto. Daqui a pouco, então, tem essa reunião lá com a comissão na Assembleia Legislativa. Isso, né? É a reunião na Comissão de Assuntos Municipais. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante. E a gente queria aproveitar a oportunidade para dizer que a gente está em campanha de vacinação contra a febre aftosa, de 1º de maio a 31 de maio, é o período de campanha, e a gente convoca aí os criadores para que vacinem o seu gado e, ao vacinar, vá até a AGED mais próxima da sua propriedade e comprove a vacinação, lembrando que essa vacinação é diferente, a dose diminuiu, é uma vacina bivalente e só 2 ml de dose. Então, é uma campanha diferenciada. Se por acaso o criador tem uma sobra da vacina do ano passado, ele não pode vacinar, ele tem que comprar uma vacina nas revendas autorizadas, vacinar o gado e ir até a AGED para comprovar a vacinação. Obrigado, Fabíola, mais uma vez. Olha, em uma eleição antecipada, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Otelino Neto, foi reeleito por unanimidade para comandar a casa até o final de 2022. Apenas um parlamentar não participou da sessão extraordinária realizada ontem. A eleição antecipada foi fruto de um acordo entre deputados da situação e oposição. Entendemos que a casa muito bem conduzida desde a legislatura passada pelo presidente Otelino, decidimos que deveria continuar essa recondução. E, obviamente, que a política fora da Assembleia às vezes tem seus altos, seus baixos, decidimos antecipá-la para que a gente não possa vir a sofrer nenhuma outra situação externa à casa, para que a gente possa continuar fazendo aqui um bom trabalho de diálogo com todos os deputados, com a oposição, mas sobretudo com a presidência do presidente Otelino. A oposição tem nutrido um relacionamento de muito respeito e de confiança com o presidente Otelino, desde a ausência para tratamento de saúde do presidente Humberto Coutinho e depois assumindo de forma definitiva a presidência da Assembleia. Então o deputado Otelino consegue agregar, consegue fazer com que os deputados tenham perfeita harmonia no relacionamento e, mais importante, legislando, defendendo a população do Estado do Maranhão. O deputado Otelino Neto, que já havia sido escolhido pelos colegas este ano para presidir a Assembleia até o fim de 2020, foi reeleito agora para comandar a casa até o final de 2022. Razão de muita alegria é ter antecipadamente renovada a confiança pelos meus pares e é razão de muita responsabilidade também liderar o poder legislativo do meu estado e ajudar a que nós possamos juntos, todos os poderes constituídos, a fazer com que o Maranhão supere as dificuldades que o Brasil todo enfrenta, e a unidade e o diálogo é fundamental para que isso ocorra. 41 dos 42 deputados da Casa estiveram presentes na sessão. Todos votaram na chapa Igualdade e Democracia, encabeçada pelo atual presidente. A composição da atual mesa terá apenas 3 mudanças para esse novo mandato. A primeira e segunda vice-presidência continuam com os deputados Glaubert Cutrim e Detinha. Já o terceiro e quarto vice passarão a ser Rildo Amaral e César Pires. Os nomes dos 3 primeiros secretários também não irão sofrer alteração. Andréia Rezende, Cleide Coutinho e Pará Figueiredo continuarão a fazer parte do próximo mandato. A novidade será a presença do deputado Paulo Neto na 4ª secretaria. Com muita responsabilidade, com muita seriedade, que a gente assume o cargo da mesa diretora da Assembleia. Estou aqui e quero agradecer a meus pares por confiar em mim. E, se Deus quiser, estaremos à disposição de um mandato cheio de compromisso, cheio de amor e cheio de segurança para esta casa.
Vamos falar com o John Coutrin, nosso colunista de política. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Qual é a leitura, qual é o significado dessa eleição, na verdade, do resultado que se teve, a participação dos parlamentares, do resultado final da eleição da mesa diretora, John? Bom, a tônica adotada pelo Otelino, presidente Otelino, que foi reconduzido até o final de 2022, como destacou a matéria, é a tônica da união. Claro, mantendo a independência e a harmonia dos poderes, mas segundo o próprio deputado Otelino, ele pregou esse discurso de unidade, de espírito público. Então, portanto, aí, na avaliação que se faz, Adalberto, o presidente Otelino conduziu nesses anos em que ele esteve à frente da Assembleia Legislativa, ele conseguiu, portanto, aí, manter a unidade dentro daquela casa. Portanto, aí, essa é a tônica, portanto, de espírito democrático, de união, de entrosamento entre os parlamentares, mas, é claro, mantendo a harmonia e a independência entre os poderes. É claro, a gente vislumbra, Adalberto, nós observamos que isso vislumbra, claro, isso já projeta as próximas eleições. A eleição do Otelino contou com o apoio do próprio PDT, o PDT está na vice-presidência. Tem o deputado Glaubert Coutrin como vice-presidente. PDT e PCdoB encabeçando. PCdoB com o deputado Otelino. PDT na vice com Glaubert Coutrin. Ou seja, são partidos aí, além do Democratas, Adalberto, que também conseguiu 2 vagas na mesa. Portanto, nós observamos um alinhamento desses partidos, já visando as eleições do próximo ano e já visando também as eleições de governador. Ou seja, um entrosamento entre o deputado Otelino, que entra na sucessão, é óbvio. Por exemplo, o governador Flávio Dino, se sair candidato a outro cargo, já que ele é candidato reeleito, não pode ser mais candidato a governador, ele pode sair para o Senado ou a presidente da República ou não. E aí entra o Carlos Brandão como vice-governador, ele assume o posto e o Otelino é o primeiro na linha sucessória. Portanto, coloca o Otelino na linha sucessória e, além disso, já também um alinhamento para as próximas eleições desses partidos, fortalecendo, portanto, esse campo, o campo do governador Flávio Dino. Esse é o cenário, né? John, o deputado Juscelino disse que o DEM e o PDT em São Luís, eles estão afinados aqui na capital, não é? E Imperatriz, não? Não, Imperatriz, o Democratas tem o prefeito Assis. O Assis, até então, ele não é da base do governador Flávio Dino. Até então, há poucos dias, o Assis entrou naquela refrega com o governador Flávio Dino, aquela discussão entre eles, entre o próprio Assis, o governador apenas respondeu. O Assis querendo colocar a culpa no governo do estado pelas ruas esburacadas em Imperatriz, ou seja, criou aquele ânimo de animosidade, portanto não é bom. O que ele quis dizer o Juscelino, que é o presidente estadual do Democratas aqui no Maranhão? Ele disse o seguinte: o Democratas tem candidato, o Neto Evangelista, pré-candidato. O próprio PDT tem candidato, o presidente da Câmara, Osmar Filho. Então, o que o Juscelino disse? Que pode haver, Adalberto, um acordo. Pode haver um acordo, então, aqui em São Luís, entre PDT e Democratas, ou seja, pode haver um entendimento, ou seja, entre o Osmar, que é pré-candidato do PDT, e o Neto Evangelista do Democratas. Por outro lado, Imperatriz é mais difícil. O PDT deve apoiar uma candidatura do PCdoB, que é do Marco Aurélio. Portanto, o próprio Juscelino, ele diz que afirma, ressalta que o movimento democrático foi um movimento independente em Imperatriz, já que lá, ou Marco Aurélio, ou o Rio do Amaral, ou o próprio Cleiton Noleto, devem estar alinhados ali, PDT e PCdoB naquela cidade, e o DEM deslocado com uma outra candidatura, a candidatura do Assis. Ô John, vamos para mais um assunto. O Bolsonaro diz que não existe grupo de militares nem grupo de olavos. É isso mesmo que ele falou? É isso. O que acontece no governo? Ainda essa briga do grupo ideológico dos seguidores do escritor Olavo de Carvalho e dos militares. A última foi o seguinte: qual foi a última, digamos assim, contenda aí gerada entre eles? É que o general Santa Cruz, que é secretário-ministro do governo, disse que poderia regulamentar o conteúdo das redes sociais da internet. Isso gerou uma reação do próprio Olavo de Carvalho, dizendo que era para ele calar a boca, o próprio general, e, portanto, o presidente Bolsonaro entrou nesse meio de campo no sentido de apaziguar, de tentar, então, aí dizer que não há divisão.
mas o presidente sabe, é claro, é visível que há uma divisão interna dentro do seu governo entre militares e seguidores do Olavo de Carvalho, e o próprio Santa Cruz já pode ser defenestrado do cargo, tal qual o próprio Bebiano. Ok, John, olha, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, atenção, hein? Está agora em operação, agora pela manhã, em referente, inclusive, à Prefeitura de Passo do Lumiar, aqui na ilha. Ao vivo, Eduardo Ericeira tem mais informações para nós. Vamos com o Eduardo ao vivo, informações agora sobre o GAECO. Essa operação está acontecendo nesse momento. Eduardo. Olá, Adalberto. Olá, John Coutrin. Pois essa operação está sendo desenvolvida por meio da Polícia Civil e também do GAECO, que é ligado aí ao Ministério Público. É uma parceria, na verdade, o Ministério Público atuando junto com a Polícia Civil. Já teve essa operação em várias prefeituras aqui do Maranhão, e o alvo dessa vez é a Prefeitura de Passo do Lumiar. Segundo as informações que a gente tem, Adalberto, são 5 endereços, aí esses mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 5 endereços no município, relacionados aí à Prefeitura de Passo do Lumiar. São eles o gabinete da Secretária de Planejamento do município de Passo do Lumiar, a empresa, na sede da empresa, um prédio que é ligado à empresa Liberty, a residência da secretária Núbia, que é esposa do prefeito de Passo do Lumiar, Domingos Dutra, a Núbia Dutra, e também as residências da servidora Tierli, uma servidora identificada apenas como Tierli, e também da assessora da secretária. Essa operação, que teve início nas primeiras horas desta terça-feira, continua. A gente tem informação que continua ainda lá no município de Passo do Lumiar. Como eu disse, são 5 endereços que estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, e é sobre a contratação de terceirizados. Essa operação teria como foco a contratação de pessoas terceirizadas, é justamente com base nessa investigação que está acontecendo essa operação no município de Passo do Lumiar. Certamente no decorrer do dia, nos nossos noticiários, nos nossos jornais, na Hora D, também na rádio, enfim. Daqui a pouco mais informações a respeito dessa operação desencadeada hoje pelo Ministério Público e Polícia Civil no município de Passo do Lumiar. A gente volta com você, Adalberto. Informação do nosso Eduardo Ericeira ao vivo, informação quente agora, a operação do GAECO acontecendo aqui na grande ilha de São Luís. Mais detalhes você vai ver no portal MA10 ao longo dos nossos telejornais também. São 7 horas e mais 46 minutos. No próximo bloco, adversário do Sampaio no jogo de hoje à noite vem de derrota na Série C no Campeonato Brasileiro. Confiança, o Sampaio enfrenta hoje mais uma vez, tentando aí participar da Copa do Nordeste 2020. A gente volta já depois do intervalo com o bloco de esportes, um instante só. São 7 horas e mais 49 minutos, 7h49, não perca a hora. Agora a gente vai falar de esporte. Hoje tem bola rolando e o Sampaio pode definir a sua participação na Copa do Nordeste do ano que vem. O adversário é um velho conhecido. Essa é a 4ª vez que o Sampaio enfrenta o time sergipano. Pela primeira fase da Copa do Nordeste, os dois empataram em 1-1. No Campeonato Brasileiro, o Sampaio venceu por 2-0. E pela pré-Copa, os times não saíram do 0-0. O técnico Julinho Camargo deve fazer mudanças pontuais no time. Já está certa a entrada de Everton na lateral direita. Felipe Dias e Bruninho, expulsos na partida de sábado contra o Botafogo da Paraíba, devem ser mantidos como titulares para a pré-Copa. O confronto com Confiança acontece às 7h15 da noite no Estádio Castelão e o novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Quem vencer se classifica de forma direta para a Copa do Nordeste 2020. O adversário do Sampaio no jogo de hoje é o Confiança, que vem de derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi. Escanteio, Jardel de cabeça, levou perigo para o goleiro Jean. Mas aos 32 minutos, no contra-ataque que foi do Globo, Lauder acertou no cantinho e fez 1-0 para a Águia de Seramirim. O time sergipano esboçou uma reação, mandou uma bomba de fora da área. Aos 48 minutos, alguém acertou de cabeça, mas mandou para fora. O segundo tempo começa com Confiança indo para cima do Globo, buscava um empate, mas na roubada de bola, Chiclete avança e sofre pênalti. Cristiano Sergipano bateu e Jean defendeu. Na sobra, Negueba chuta, mas vai para fora, bate na zaga. Aos 14 minutos ele fez uma lambança,
Foi sair jogando e chutou em cima do meia Chiclete. Gol do Globo, 2-0. Na sequência, Luiz Renan é expulso. Ele recebeu o segundo cartão amarelo. Isso aos 15 minutos. Logo depois, Ítalo mandou de fora da área, de longe. O Watson defendeu. E olha essa outra defesa de Watson, aos 43 minutos. O jogo foi até os 50 minutos. Placar final, Globo 2, Confiança de Sergipe 0. Nossa equipe foi bem, conseguimos jogar com as linhas baixas e bem compactadas, saindo nos contra-ataques rápidos. Como eu sempre falo para os atletas, dentro de casa a gente tem que se impor numa competição dessa. Difícil como é uma Série C, temos que todo jogo pontuar, dentro de casa procurar sempre o resultado positivo, né, e fora de casa sempre tentar pontuar. É um bom goleiro, Jean, mas deu uma vacilada, vacilou feio, né? Olha, vamos conferir agora a previsão do tempo na capital e no interior, saber se vai chover, inclusive, no horário do jogo, né? Vamos lá? São Luís hoje, olha a previsão, gente, aqui na capital. Céu parcialmente nublado a claro e chuva ocasional isolada à tarde, hein? À tarde a chuva, à noite pode ser que ainda tenha um pouco dessa chuva aí que vai chegar no horário da tarde, na hora da partida do Sampaio Corrêa com Confiança. A mínima é 26, a máxima é 31 graus. Lá em Imperatriz, céu claro a parcialmente nublado, sem probabilidade de chuva em Imperatriz. Mínima de 26, máxima de 35 graus. Agora vamos para Bacabal, céu parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva em Bacabal. Mínima de 24, máxima de 34 graus. Dá tempo de mais 3 cidades? Vamos para mais 3 então. A gente começa por Pinheiro, por lá céu parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada, mínima em Pinheiro 25, máxima 32, em Codó céu parcialmente nublado, ausência de chuva hoje lá em Codó, mínima de 22, máxima 35, Carolina agora, né, cidade turística, predomina tempo bom hoje, legal para quem está em Carolina e vai aproveitar aí a cidade, mínima de 23, máxima de 36 graus em Carolina. Laboratório de Meteorologia da UEMA, no GEO Núcleo Geoambiental, um parceiro aqui da Difusora informando. Vamos agora às tábuas de marés? Na madrugada aconteceu a primeira maré baixa, você vê aí na tela, 0,4 metros, 8h13, daqui a pouco maré alta, 15h24, nova maré baixa e 21h27, olha aí, com 5,6 metros, maré alta mais uma vez. Muito obrigado você que acompanhou o nosso Bom Dia Maranhão dessa terça-feira, a gente termina agora, outras notícias no portal M10, operação do GAECO acontecendo agora, informação na Rádio Difusora FM e também do nosso portal, a gente se encontra, até amanhã.